Olá, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo ao podcast do Núcleo de Sustentabilidade da CM4, em parceria com a Fortaleza 90,7 e a TV Câmara, canal 7.2. Eu me chamo Helder Silva. E eu sou Sinhá Gomes. O nosso podcast ele é inspirado na Agenda 2030, um plano de ação global onde reúne 17 objetivos de desenvolvimento sustentável. E também conta com metas voltadas para transformar o mundo em um lugar mais justo, equilibrado e sustentável. E no episódio de hoje, nós vamos debater um pouco sobre dois temas de extrema relevância para o debate ambiental e econômico, que é a economia circular e os créditos verdes. E para nos ajudar a entender melhor esses conceitos e como eles podem impactar as empresas, governos e a sociedade, recebemos hoje a Ana Luísa, onde ela é diretora técnica da empresa Prade Sustentabilidade. Ana, seja muito bem-vinda ao Conexão 2030. Prazer, muito obrigada, gente. Muito obrigada mesmo. É um prazer enorme estar aqui com vocês, né? Receber esse convite e conseguir levar para a população essa demanda sustentável, né? Essa demanda ambiental da Agenda 2030. Boa tarde a todos, boa tarde ao público que nos acompanha e vamos lá. Pronto, pois bem-vinda, Ana Luísa, mais uma vez. E para começar nosso programa, você poderia explicar de forma simples o que é essa economia circular que a gente vem falando e qual a diferença dela para o modelo econômico tradicional? Pronto. A economia circular, ela vem justamente para dar um fôlego ambiental, né, no que se trata o assunto do consumo, né? A economia circular, ela é diferente da economia linear, onde você consegue reaproveitar e dar uma vida mais extensa para os produtos. Ou seja, quando eu consumo um determinado produto e eu consigo destiná-lo para uma reciclagem, um reaproveitamento, onde ele vai ter uma extensão de vida, ou voltando para a origem através da lógica reversa, ou se transformando num produto ecológico através do beneficiamento, eu consigo estender a vida daquele produto para que ele volte para o mercado e sem utilizar matérias-primas virgens. Então, a economia circular ela é muito desenvolvida para estender essa questão da vida útil do produto e dando assim um fôlego para o meio ambiente. Ana, continuando esse nosso momento, eu gostaria de saber quais são os principais benefícios da economia circular, tanto para o nosso meio ambiente como para a própria economia. Pronto. O benefício principal é essa extensão de vida dos produtos, né? Onde eu diminuo os resíduos gerados, que podem ser destinados para aterros ou para outros destinos finais que até muitas vezes impactam mais o meio ambiente, porque infelizmente hoje a gente ainda tem muitos destinos finais irregulares que não beneficiam o meio ambiente, como por exemplo lixão a céu aberto, né? Então, assim, o produto, quando ele perde a sua utilização, se ele não tiver, se ele não voltar através da economia circular, ele vai ter que ser descartado. E ele sendo descartado, ele vai gerar mais resíduos e mais poluentes ao meio ambiente. Muito interessante. Assim, a gente sabe que o desafio hoje é aliar tanto o público como o privado, né? Então, neste conceito na prática, como a gente conseguiria aliar o conceito para empresas e para o poder público? Pronto, na questão da empresa privada, principalmente as indústrias, eu acredito que precisa muito de incentivos, né? Incentivos a reciclagem, ao beneficiamento de resíduos, a lógica reversa, né? Aquelas indústrias que colocam o produto no mercado, elas têm que ter a lógica reversa do pós-consumo para que eles consigam, de fato, desenvolver essa economia circular através do beneficiamento ou reciclagem do resíduo. E no poder público, eu acredito que as políticas públicas, né? As políticas públicas, elas têm que estar mais afinadas, mais alinhadas às políticas ambientais, que já existem e, por sinal, tem muitas políticas muito boas relacionadas à sustentabilidade e ao meio ambiente. Hoje no Brasil a gente já desenvolveu bastante com relação a isso. E com isso a gente conseguiu unir
as legislações com os incentivos a essas empresas que podem desenvolver esses beneficiamentos e trazer essa economia circular mais ampla para o meio ambiente e o mercado em si, porque a economia circular, ela tanto beneficia o meio ambiente como a economia por si só. Sim. Agora, falando assim de uma forma mais próxima, como a economia circular ela pode contribuir para as cidades, principalmente cidades como Fortaleza, que é uma cidade grande, desenvolvida? Pronto, se tratando de Fortaleza, Fortaleza ela é uma cidade que já vem se desempenhando muito bem com relação à questão de gestão de resíduos, né? Tem um sistema próprio de gestão de resíduos, tem a Secretaria de Conservação e Serviços Públicos que acompanha esse gerenciamento, mas eu acredito que ainda precisa afinar mais esse monitoramento, esse rastreamento e o mais importante é o incentivo. A gente precisa ter uma noção de realmente levar o incentivo tanto para a cadeia de recicladores, que hoje eles estão pagando um preço muito alto com essa questão dos impostos que estão sendo incididos para esses recicladores. Isso acaba impactando, desmotivando a cadeia e trazendo um prejuízo muito grande com relação ao meio ambiente e à economia circular. Então, se tratando de Fortaleza, se tratando das cidades, é se atentar mais a esses incentivos, né? Tentar barrar mais o greenwash, né? Que são as propagandas enganosas, os selos e certificações que muitas vezes só são entendidos como tem até que ter cuidado para falar, né, as coisas, mas que são entendidos assim como um benefício, mas que na prática não funciona, né? Então é muito importante que a gente tenha esse cuidado, né, com monitoramento, rastreamento e políticas bem elaboradas para que a gente realmente consiga andar com relação ao desenvolvimento sustentável das cidades relacionadas à economia circular. Falando em termos práticos, a gente tem que trazer mesmo o pertencimento, né? Sim. Não dar aquele valor superficial às coisas, como os selos. O selo realmente ele tem a sua grande importância, tanto nacionalmente como internacionalmente, né? Então, Isso. é um reconhecimento. Então, assim, ainda nesse tema, mudando um pouco de tema na realidade, o que vem também ganhando na mesma forma e na mesma proporção são os créditos verdes, né? Sim. Então, o que são esses créditos verdes, para falar para quem nos escuta, para entender um pouco? Pronto, os créditos verdes, eles vêm ganhando uma força muito grande no mercado, né? Principalmente no mercado brasileiro agora. Já está muito bem desenvolvido no Reino Unido e na União Europeia, mas aqui na América a gente tem um certo déficit de legislação, né, aqui na América Latina. Então, assim, no Brasil, a gente conseguiu galgar a questão da legislação de crédito de carbono no ano passado e 17 estados, né, do Brasil já têm legislação de economia circular e créditos de reciclagem e circularidade, né? Então, hoje a gente já está desenvolvendo 17 não, 18, porque a gente minutou Rio Grande do Norte e, graças a Deus, também no finalzinho do ano, a gente conseguiu emplacar a legislação do Rio Grande do Norte, que está novinha aí e já está trazendo benefícios para o Estado. Né? E aí falta o Ceará, mas a gente chega lá. E aí, o que acontece? O que falta mesmo para a gente conseguir melhorar ainda mais voltando à história da legislação. E o crédito verde, ele puxa um pouco do braço da economia circular, porque quem faz economia circular também se beneficia do crédito verde, né? E o crédito verde nada mais é do que uma compensação, é uma moeda, né? Então, vamos colocar aqui em termos práticos para a população entender. Quando eu tenho uma atividade que beneficia o meio ambiente, aqui eu sou um reciclador, por exemplo, e eu consigo desenvolver essa atividade de reciclagem, consigo trazer uma mitigação de impacto ambiental para o meio ambiente, eu estou gerando créditos. Mas aí tem uma diversidade de créditos que aí tem que se adequar ao que está sendo gerado, né? Então, vamos falar aqui de reciclagem para o pessoal entender, porque se a gente se estender muito, a gente nem consegue levar toda a informação, né? Mas aí, vamos pegar aqui do crédito de reciclagem. Um reciclador,
ele recicla aquele resíduo, ele recebe aquele resíduo, ele recicla, e aí aquele resíduo ele volta para o mercado, ou vai para o fabricante de origem, que é através da lógica reversa, e ele consegue ter uma extensão de vida através dessa atividade. Com isso, eu consigo gerar o crédito para ele. E quem é que vai comprar esse crédito? Quem que compra essa moeda dessa atividade que ele desenvolveu? Nada mais, nada menos do que aquele que está poluindo. Então, um está ajudando o meio ambiente e o outro está poluindo. Então, quem está poluindo é obrigado, por lei, pelo Pacto Global, pelo Acordo de Paris, por leis nacionais e internacionais, a fazer sua compensação. Então, esse pessoal, que são chamados PPDs, né, os potenciais poluidores degradador, eles têm que comprar essa massa de crédito de quem está fazendo o bem para o meio ambiente. Então, faz-se essa troca, né, que é a compra, isso tudo através de rastreamento, de certificação, realmente para saber se realmente aquele reciclador ele tem aquela massa que está sendo desenvolvida. E aí, compra esse crédito e aí essa moeda começa a circular no mercado. Então, hoje, no Brasil, a gente ainda está engateando nesse sentido, mas, como eu disse anteriormente, Reino Unido e União Europeia já está aí como os grandes professores para o mundo relacionado a essa pauta. Muito bom. Continuando nessa linha ainda falando sobre créditos verdes, existe alguma relação entre eles com a preservação ambiental e se eles realmente ajudam a diminuir com os impactos ambientais, que a gente sabe que são muitos. Sim, com certeza. Como eu falei para vocês, tem uma diversidade de créditos, né? Tem um crédito de reciclagem, tem um crédito de circularidade, tem o crédito de carbono, hoje se fala até em crédito de fauna, flora. Então, assim, independente do modelo de crédito que está sendo desenvolvido para ser compensado, quando a gente consegue trazer esse incentivo de realmente performar essas moedas, essa transação de compensação para quem está poluindo e incentivo para quem está desenvolvendo a atividade, a gente consegue sim trazer uma diminuição, por exemplo, de gases de efeito estufa, destinação inadequada dos resíduos, que também vai gerar essa diminuição de gases de efeito estufa, consegue trazer a questão da educação ambiental. Então, a gente consegue mitigar uma série de situações ambientais que vão beneficiar o meio ambiente diretamente. Muito bom. Isso traz também um questionamento, assim, não é um questionamento, mas uma dúvida, porque empresas de grandes portes podem acessar esses recursos, né? Mas ela é restrita só a essas grandes organizações? Não. Independente do porte da empresa, a gente consegue desenvolver o benefício do crédito. O que pode impactar nessa questão do porte é o PPD, porque geralmente quem é um autopoluidor degradador é geralmente quem está realmente gerando um impacto grande, né? O nome já fala por si só, autopoluidor degradador. Então, esse pessoal que precisa compensar são os grandes, né? Mas eles conseguem sim comprar massas de créditos de empresas pequenas, como por exemplo associações de reciclagem. Isso é muito importante até para a população que está nos escutando, porque todas as empresas, pelo que eu entendi, né, todas as empresas ela têm realmente essa possibilidade de adquirir esses créditos verdes, né? Desde que desenvolvam atividades sustentáveis e que realmente consigam comprovar, através de todo um critério de avaliação e processo de monitoramento, rastreabilidade, certificação, que realmente ela conseguiu, dentro daquele determinado período, desenvolver uma atividade que consiga gerar esse crédito, né? Para vocês terem noção, por exemplo, o crédito de carbono, ele pode ser gerado até através de placas fotovoltaicas que se tem em casa. Então, uma pessoa física tem a utilização de energia renovável através de placas fotovoltaicas, elas conseguem também gerar esse crédito, né? O que embarrera um pouco é a questão do incentivo, porque às vezes não se tem ainda um sistema bem elaborado, e aí entra a questão da inovação, de sustentabilidade, para se desenvolver nisso, que aí a gente volta àquela pauta lá das cidades que podem desenvolver também nesse sentido. E aí, como não tem essa questão
da tecnologia para, por exemplo, fazer um consórcio, uma rede que consiga gerar uma massa grande, o PPD ele não se interessa, porque, por exemplo, eu tenho lá na minha casa placas fotovoltaicas que sustentam, tem uma eficiência energética para a minha casa. Então, ali eu estou gerando crédito, mas eu estou gerando pouco, comparado ao que o PPD precisa para compensar. E aí acaba que, por eu ser sozinha, e aí eu ter que fazer um modelo de consórcio para juntar mais pessoas, para juntar mais massa, para fazer essa compensação, acaba que gera um trabalho muito grande e não compensa. Né? Então, se já existisse uma plataforma, um modelo que conseguisse fazer isso ia trazer também um grande benefício para a população. Muito bom. Ana Luísa, sabemos que tudo que é novo sempre assusta, causa impactos, desafios. Quais são os principais desafios para implementar práticas da economia circular aqui no nosso país? Assim, acredito que foram várias perguntas que levaram a uma resposta que eu vou ter que ser incisiva e repetitiva, né? Os principais desafios que a gente vem conversando aqui com relação a essa pauta é o incentivo. A gente precisa focar no incentivo. O que é que se faz nos outros países? Ana, o que é que se faz nos países do Reino Unido, da União Europeia, que está tão bem estruturado, que já está se desenvolvendo tão bem, tanto que PPDs de lá compram créditos daqui. O incentivo é fechar o cerco, tanto na questão de punição, como na questão de incentivo. Então, tem que se cobrar de quem está poluindo e tem que incentivar quem está gerando. Se eu vou optar por comprar um carro elétrico ao invés de um carro a combustão, eu vou estar pensando no meio ambiente, além da questão econômica por si só. Então, eu tenho que ter um incentivo com relação a isso. É uma redução de imposto, o que foi feito no Rio Grande do Norte, que lá você consegue a isenção no IPVA do carro. Então, assim, tem que ter esse incentivo para que realmente a gente consiga mostrar para a população e para os empreendedores do Brasil que as opções sustentáveis, as opções ambientais, elas vão impactar diretamente no bolso do brasileiro. Então, a gente precisa levar esses incentivos e também precisa atrelar isso à legislação ambiental. As legislações precisam estar mais voltadas para essa questão da sustentabilidade econômica, economia circular, geração de créditos, isso precisa estar mais redondo, né, mais bem estruturado, e as plataformas de créditos que também precisam ter mais uma estruturação melhor para atender ao público. Entendi, muito bom. Isso, na verdade, a gente precisa desse fortalecimento, né? Então, eu acho que até respondeu um questionamento que eu tinha, que é exatamente o que ainda precisa avançar para o mercado brasileiro se intensificar mais, ou o mercado local, ou o mercado nacional, né? Assim, dessa forma. O que é que você acha na sua visão? Além das legislações, além das condutas, além da própria mudança de paradigmas, né, que envolve até Sim. isso, né? Então as questões ambientais, de você ser ambientalmente correto. Além disso, o que você acha que precisa mais para fortalecer esse tema? Além de tudo que já foi dito, eu acredito que algo que a gente consegue começar aqui de uma maneira bem dinâmica pela a questão do incentivo relacionado à conscientização. Se a gente começa pela conscientização, a gente começa a levantar a pauta, né? A gente começa a falar sobre aquilo, a gente começa a levantar a pauta. E aí a gente começa com o que é exatamente o que a gente está fazendo aqui, que eu tiro meu chapéu para a Câmara Municipal de Fortaleza, que realmente está desenvolvendo um trabalho muito bonito na questão ambiental. Parabéns para você, Sinhá, para você, Helry. Esse momento é um ponto primordial para que a gente consiga levar para a população e para todos os brasileiros, né, quem tiver acesso à informação, essa questão do conhecimento e a conscientização. Partindo da conscientização, a gente vai segue essa questão da educação ambiental e vai para a estruturação, que a estruturação nada mais é do que as plataformas e a legislação, né, que tem que realmente estar bem atrelada para que a gente consiga avançar. Graças a Deus,
Deus, assim, a gente fala muito do que precisa e tudo mais, mas é bom falar também do que a gente já tem, né? E graças a Deus a gente já tem legislações bem encorpadas, né? Mas que a gente precisa melhorar, né? A gente precisa continuar andando, avançando, inovando para chegar realmente onde países de grande porte já conseguem desenvolver isso muito bem e trazer uma economia fantástica para o mundo, né? Não só melhorando o meio ambiente, mas também a questão econômica. Estamos em um mundo, Ana, que a tecnologia ela é um ponto assim muito forte em questão para poder divulgar. Como que a economia circular ela se promove utilizando essa era tecnológica e também na parte de monitorar os créditos ambientais? Essa pergunta é muito, muito importante porque é um dos gargalos, né, que a gente falou aqui sobre a questão das inovações e das plataformas. Hoje, a gente tem realmente, assim, bem escasso e bem, não posso dizer amador, mas, assim, é muito jovial, né? As plataformas, elas estão, as que existem hoje no mercado brasileiro, elas estão ainda em questão inicial para realmente chegar numa plataforma robusta que consiga atender determinados gargalos que a gente hoje observa nesse mercado, né? Então, hoje, a inovação tecnológica, ela contribui muito para essa pauta, porque é através dela que a gente consegue trazer a rastreabilidade, o monitoramento e a validação desses créditos, né? Para evitar duplicidade, para evitar falsificação, para evitar uma geração de créditos que talvez não seja compatível com o que está sendo compensado. Então, tudo isso tem que ser visto para que a gente consiga realmente transformar essa plataforma numa plataforma segura. As plataformas que nós temos hoje são plataformas seguras, não posso dizer que não são. Até porque hoje a gente já trabalha, nós da Prage, sustentabilidade, a gente já trabalha com algumas plataformas, temos cases realmente muito bons com relação à transação, mas limita porque a gente acaba tendo situações que a gente poderia transacionar um crédito para determinado cliente que a gente não consegue por conta da restrição dessas plataformas. E aí a gente, em meados de 2024, a gente começou a migrar para as plataformas internacionais, né? Então, hoje a gente já trabalha com plataformas internacionais que são bem mais robustas e a gente consegue desenvolver melhor. Então, respondendo a tua pergunta assim diretamente, o desenvolvimento dessas plataformas para que a gente consiga trazer uma segurança e uma amplitude de atendimento na questão da economia circular e os créditos verdes. Muito bom. E assim, Ana, eu sei que os dois estão atrelados, né? A gente pode entender que os créditos verdes e a economia circular, elas estão atreladas. Mas como é que a população comum no seu dia a dia pode contribuir para a questão da economia circular? Coleta seletiva. Excelente. Coleta seletiva é o que realmente traz um impacto muito forte para a geração de resíduos recicláveis consigam alcançar ainda mais essa cadeia da economia circular. Então, assim, hoje já em alguns países, né, como por exemplo a China, Japão, muitos países da Europa, do Reino Unido também, se desenvolve um modelo de também compensação da população. Então, a população ali, ela faz essa coleta seletiva, ela separa o papel, o plástico, o alumínio, o vidro, até o óleo de cozinha, né? Porque muita gente não sabe, mas jogar o óleo de cozinha na pia não é legal, é algo que vai impactar diretamente. Sim. Então, as pessoas conseguem fazer essa coleta seletiva em casa e, através dessa coleta seletiva, eles têm um posto de descarte, né? Tem vários pontos de descarte. E aí eles fazem esse descarte e recebem um cashback. Né? Recebem uma pontuação que vai ter ali um desconto no supermercado, na farmácia, ou até mesmo a própria moeda, né? Que aí eles vão gerando aquele valor através dessa ação. Então, assim, tudo para vocês terem ideia, o que a gente está conversando aqui, voltado a esse assunto, tudo volta na questão do incentivo e da ação ambiental por si só. Então, todas aquelas pessoas que começam a desenvolver
essa determinada ação, ela vai trazer um benefício diretamente, não só para o meio ambiente, como para ela por ter tido aquela atitude de segregar, fazer a coleta seletiva e descartar no ambiente que vai ser levado com segurança para uma reciclagem. Muito bom. Ana Luísa, estamos chegando ao fim desse nosso momento, mas para finalizar, eu gostaria que você deixasse uma mensagem sobre a importância da gente poder repensar na questão do consumo e como investir em soluções sustentáveis atualmente. A mensagem que eu sempre coloco, que é algo que a gente tem que realmente colocar a mão na consciência e observar, é que a gente não pode mudar o que foi feito, a gente não pode voltar no tempo e mudar o passado, mas a gente pode fazer um futuro melhor, a gente pode construir um futuro melhor para as nossas gerações. Então, essa é a mensagem de você realmente pensar a partir de agora e pensar na individualidade, porque muitas pessoas... aqui falando diretamente para a população, né? Muitas pessoas pensam assim, eu não vou economizar água, eu não vou segregar, porque eu sozinha não vou fazer diferença. Mas se todos pensarem assim, realmente não vai haver diferença. Então, a gente pensar na nossa individualidade. Eu estou fazendo e eu vou contribuir por mim, né? Então, cada um fazendo a sua parte, a gente consegue gerar um impacto muito positivo. E falando para os empreendedores, estamos aqui na luta para garantir legislações melhores para os fabricantes, para os recicladores, para que a gente consiga afunilar ainda mais essa questão da legislação e trazer uma segurança na transação de créditos e conseguir beneficiar não só a cadeia de reciclagem, mas também os PPDs nessa compensação. Até porque a compensação ambiental ela é infinitamente mais barata do que um reparo ou uma atividade inicial que um fabricante teria que fazer obrigatoriamente para mitigar o que ele impactou. Então, a compensação ambiental ela é benéfica para todas as partes, tanto para a cadeia de reciclagem, quanto para o fabricante, o reciclador e os grandes PPDs. Muito bom. Depois dessa mensagem muito importante para todos nós, agradecemos a presença da Ana Luísa, diretora técnica da Prade Sustentabilidade, no nosso episódio de hoje. O Conexão 30 é uma produção do Núcleo de Sustentabilidade aqui da nossa Câmara de Fortaleza, em parceria com a Fortaleza FM 90,7, com a apresentação de Helry Silva e Sinha Gomes e uma produção da nossa querida Jocasta Pimentel. Acompanhe sempre nos nossos programas aos sábados, às 5h30 da tarde, pela Fortaleza FM 90,7, a TV Câmara Fortaleza, canal 7.2, e pelo YouTube, no canal da CM4.